Seja bem-vindo. É sempre uma alegria te receber aqui no grupo de oração Jesus Misericordioso. Já louvamos e bendizemos a Deus pelo seu fim. Obrigado pelo convite. Nós agora vamos impor as nossas mãos sobre o Dr. Everson, pedindo a Deus que ele possa vir falar, que o Dr. Everson ele possa ser canal da graça de Deus para nós. Pedimos teu Espírito Santo sobre eles. Pedimos por Lavar com teu Espírito Dr. Santo. Everson, pedimos por toda a família dele. Unge essa pregação. Apresentamos o Dr. Everson a Ti, Senhor, e pedimos por intercessão da água cheia de graça, Senhora, Rainha do céu e da terra. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita tu sois vós, bendito é o fruto de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. 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 Posso começar? Sim. Tá. A nossa leitura hoje vai ser 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos de 1 a 13. Então, 2 Coríntios, capítulo 6, versículos de 1 a 13. Todo mundo com a Bíblia na mão já? Então vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 6, versículos de 1 a 13. Visto que somos colaboradores de Deus, nós exortamos vocês para que não recebam a graça de Deus em vão. Pois Deus lhes diz na Escritura: eu escutei você no tempo favorável e no dia da salvação vim em seu auxílio. É agora o momento favorável, é agora o dia da salvação. Sustentação pela força de Deus. De nossa parte, evitamos dar qualquer motivo de escândalo, para que o nosso ministério não seja criticado. Pelo contrário, em tudo nós recomendamos como ministros de Deus, pela grande perseverança nas tribulações, necessidades, angústias, açoites, prisões, desordens, fadigas, vigílias e jejuns. Pela pureza, ciência, paciência e bondade, pela atuação do Espírito Santo, pelo amor sem fingimento, pela palavra da verdade, pelo poder de Deus, pelas armas ofensivas e defensivas da justiça, na glória e no desprezo, na boa e na má fama, tidos como impostores e, no entanto, dizendo a verdade, como que desconhecidos e, no entanto, conhecidos, como agonizantes e, no entanto, estamos vivos, como castigados e, no entanto, livres da morte, como tristes e, no entanto, sempre alegres, como indigentes e, no entanto, enriquecendo a muitos, nada tendo, mas tudo possuindo. De coração aberto. Coríntios, eu lhes falo que, por franqueza, meu coração está aberto para vocês. Em mim não falta lugar para acolher, mas em troca vocês têm o coração estreito. Paguem a nós com a mesma moeda. Eu lhes falo como filhos. Abraço também o coração de vocês. Bom, pessoal, nessa passagem, nessa carta de São Paulo aos Coríntios, nós observamos, mais uma vez, a lição do bom cristão. Muitas vezes, a gente é questionado, pelos nossos comportamentos e até mesmo julgados de forma incorreta. Mas quando nós estamos no caminho da palavra, não devemos hesitar em relação ao que nós fazemos, mas devemos buscar ser coerentes as nossas ações com as nossas
pregações com as nossas falas. Então, o que se fala nessa palavra é justamente a coerência. Se nós somos de Deus, nós somos de Cristo, devemos comportar como tal, como imitadores de Cristo. Muitas vezes as dificuldades batem na porta de todos, mas a tranquilidade do cristão está justamente na fé em Deus, onde ele demonstra que, apesar das dificuldades, ele conseguirá superar tudo e na paciência e na fé. Quantas vezes nós nos atribulamos achando e acreditando que Deus não está ao nosso lado, quando na realidade ele nunca deixou de estar ao nosso lado. Nós que talvez não percebemos a presença dele. É importante estar atento a essa situação, principalmente nessa época de pandemia, porque há muito apavoramento, certo? Há muito medo, muito receio. Mas nós devemos manter a fé que Deus está sob o controle de tudo. O homem, ele tenta em vão buscar saídas, mas a saída sempre está onde? Em Deus. Deus há de encaminhar os cientistas para as boas pesquisas, caminhar os médicos e enfermeiros para os bons tratamentos, caminhar a sociedade para a conscientização da coletividade e caminhar todos nesse mar tormentoso que nós estamos passando no mundo todo em relação ao Covid-19. Devemos observar que é um fato único, né, praticamente único assim, na nossa geração, que o mundo todo está a par. Acredito que não há um lugar nenhum do mundo que você não vá que alguém relate um caso de doença ou um caso até mesmo de morte em relação ao Covid. Mas também nós devemos levar para essas pessoas que nós encontramos a paz e a tranquilidade. E que devemos nos precaver, devemos ter os cuidados necessários por essa doença que já tem matado bastante pessoas, só no Brasil mais de 100 mil pessoas, e no mundo todo já está chegando na casa de 1 milhão de pessoas. Mas devemos ter o quê? A confiança que Deus está à frente de tudo. Então, São Paulo, nessa carta aos Coríntios, ele fala justamente o quê? Para a gente se manter dentro da coerência do que é colocado. Muitas vezes nós somos criticados, somos julgados, e sem ter razão para ser julgados ou criticados. Muitas vezes também essa inquietação em relação ao julgamento nos leva a pecar, nos leva a maldizer, nos leva a ter condutas contrárias. Mas é que ele justamente diz ao contrário de tudo isso. Diz que se formos julgados, mesmo estando certos, nós temos que ter a convicção e a fé que Deus está vendo a nossa certeza. O homem, ele será julgador do outro homem constantemente, mas nós devemos que ter o quê? A coerência e a certeza de que Deus está ao nosso lado e que as nossas ações devem ser pautadas dentro das normas de Deus. É importante para isso que mantenhamos sempre a ideia de que a fé ela é constantemente provada. E ao ser provada, nós devemos ter o quê? Os alicerces firmes para fazer frente às tribulações que nos são colocadas. A casa construída na rocha, ela vai simplesmente o quê? Aguentar a tormenta, aguentar o terremoto, aguentar o furacão. Aquela que é construída na areia, que não tem bases sólidas, ela irá destruir, desconstruir em um pequeno sopro. Naquela história dos 3 porquinhos, que a gente faz muita alusão em relação às crianças, ali mostra bem claro a construção firme da fé. A casa que foi construída naquela fé fraca, ela vai ser o quê? A primeira tormenta ela vai ser destruída, o primeiro sopro vai ser destruído. A outra vai ser destruída também no saculejo. Mas aquela que foi construída na fé, construída na base sólida, essa irá permanecer. Então devemos, muitas vezes, observar isso em nossas vidas. Onde nós estamos construindo a nossa fé? Quais são os materiais que nós estamos colocando? Vou colocar na argamassa um pouco de mentira? Então vai dar problema no alicerce. Estou colocando sempre a verdade? Então vou ter o quê? Uma sustentação maior. Então, São Paulo nos coloca bem claro aqui que os desafios eles são grandes, as tentações são muitas, e a incredulidade no que nos falamos, muitas vezes também vamos nos colocar à prova. Mas devemos ter o quê? A convicção do que está sendo feito. Eu vejo muito naquela passagem do Evangelho, quando fala sobre o julgamento de Pilatos, que ali Pilatos titubeou. Ele poderia ter salvo Jesus, mas ele, para não desagradar muitos, ele simplesmente o quê? Lavou as mãos, deixou de tomar atitudes. Então, nós cristãos não podemos lavar as mãos. Nós temos que tomar uma atitude firme. O sim pelo sim e o não pelo não. Se é sim para a verdade de Deus, que seja o sim. E o não para a mentira do diabo e de outros males. Então, é importante que tenhamos sempre a convicção e na nossa bússola espiritual, sempre tenhamos o quê? O direcionamento necessário. E esse direcionamento vem através da leitura e da prática da leitura no dia a dia.
Não basta fazer a leitura da Bíblia na igreja, na missa, em casa. Nós temos que colocar isso no nosso dia a dia. E é através do dia a dia que nós vamos o quê? Exercitando a fé e mostrando a todos que aquele evangelho ele está sendo praticado por você. Uma vez o Papa Francisco disse, seja o evangelho na vida do outro. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, seja a prática da palavra na vida do outro, que às vezes o único evangelho que ele vai conhecer vai ser justamente o quê? O seu exemplo. Então, por isso que devemos ficar atentos, como cristãos, no nosso comportamento e ficar firmes na fé, porque, apesar dos julgamentos que muitas vezes são errôneos em relação às nossas atitudes ou atos em si, nós temos o quê? A convicção que aquele ato, aquele comportamento foi ditado pelo Espírito Santo através da nossa conduta na busca da fé. Muito obrigado para todos, certo? Essa é o que eu tenho que falar em relação a essa nossa palavra que foi colocada. Amém. Obrigado, doutor Everson, por essa palavra de amor, palavra de sabedoria, palavra de misericórdia que Deus deu para cada um de nós através do Senhor. Que Deus te abençoe muito, te proteja, que conserve esse homem sempre fiel com a palavra de Deus, né? E nós temos esperança nesses momentos tão difíceis que nós estamos atravessando agora, né? Esperança e fé. A palavra nos diz, né? Por isso que nós precisamos ler a palavra todo dia e pedir discernimento a Jesus, né? Para que nós não percamos nunca a nossa fé. A nossa fé está em Deus, né? Está na palavra dos profetas, que eles estão sempre nos exortando, nos mostrando, né? Que nós não podemos desanimar nas tribulações, nunca. Às vezes a tribulação é para a gente fortalecer, é para nós, para a gente nos fortalecer na fé, né? A palavra sempre mostra isso. A tribulação que os apóstolos passavam aqui, eles fortaleciam na fé, né? Eles não desanimavam ninguém. O apóstolo Paulo ele era açoite, era prisão, o que parecia mais para eles, né? Principalmente o apóstolo Paulo, mas ele não desanimava, né? Sempre estava na fé, que ele sabia quem ia ter a confiança dele. Então, a nossa confiança está em Deus. Então, nós precisamos, a cada dia, por isso que o grupo de oração é bom, quando vem os pregadores, né? Mesmo pelo Meet, né? Pela plataforma digital, né? Nós estamos aprendendo, porque Deus ele ultrapassa. A gente estando lá no TRE presencialmente, mesmo agora, através de um celular, né? Um computador, Deus ultrapassa. E ele está sempre atento a nós, né? A nossa confiança nele, né? Não podemos nunca desanimar, em todos os momentos, né? Porque a vida segue, né? E Deus está atento às nossas orações. Nós sabemos disso, sabe? Nem oração que nós fazemos é vazia. Todas ele está acolhendo, ele não ignora, mas ele está acolhendo o nosso pedido de oração. Então, vamos ser todos perseverantes na fé, saber que dias melhores virão, né, Marli? Dias melhores virão. Se alguém quiser comentar alguma coisa, que não dá tempo. Algum comentário, se vai falar, algum testemunho de vida. Quer falar, Ari? Só que o grupo tá muito ótimo. Eu tô gostando do grupo. Para mim está sendo muito bom. E a pregação para mim foi muito boa também. Me tocou muito a pregação. Ótima. Muito boa a pregação. Me senti cada vez mais renovado. Cada vez mais me renovado pelo Espírito Santo, cada vez mais. Foi muito boa a pregação. Muito boa e muito importante. Temos que agradecer ao nosso pregador de hoje, né? Que deveria estar muito ocupado, né? Mas ele para um pouquinho para falar de Deus para cada um de nós, através da palavra de amor de Deus, né? Isso. Foi muito bom para mim. Essa palavra, ela fala sobre a dedicação, né? A dedicação do apóstolo, né? Eu senti, assim, me tocar no meu coração que a cada dia nós devemos buscar isso, nos dedicar a Deus, né? Nós podemos nos dedicar a Deus de várias formas. Por exemplo,
estando aqui no grupo de oração, com o nosso sim, nós estamos nos dedicando a Deus, né? Em meio a tantas correrias, nós temos que nos dedicar a Deus, né? A cada dia, como o doutor Everson falou, na leitura da palavra, né? Nós podemos nos dedicar a Deus de muitas formas, né? Esse nosso Deus que é o nosso tudo, é o Deus que tem o controle de todas as coisas, o Criador do céu e da terra. Então, nós precisamos nos dedicar a Deus, porque não é Deus que precisa de nós. Deus, muitas vezes, ele quer precisar de nós, mas ele não precisa de nós porque ele é Deus. Agora, é nós que precisamos de Deus. Então, que nós possamos nos dedicar a Deus a cada dia. E o tema da pregação, né, como o tema empenho e esforço do apóstolo na evangelização, como você falou, Marli. Olha o esforço e o empenho do apóstolo Paulo, né? O que é que ele fazia pela evangelização? Ele não fazia, não era para se engrandecer, não. Ele fazia tudo isso porque ele sabia que tudo isso é para uma vida eterna, né? Uma vida melhor. Que nós não podemos esmorecer, não, e continuar na evangelização. Ele fazia de tudo, ele era preso, ele apanhava, né? Quantos testemunhos a gente vê aqui na palavra, né? Mas ele era sempre dedicado e se esforçava, ele não desanimava nunca. Ele sabia que a confiança dele estava em Deus. Ele tinha um bem maior na vida, ele não tinha nem medo de morrer, né? Agora todo mundo com medo do coronavírus, de morrer, né? E muitos desanimando, não está nem rezando mais, preso dentro de casa, já está entrando em depressão, e a gente está percebendo que não é bem assim, que a gente tem mais é que rezar, porque quando vem essas tribulações, essas coisas horríveis na vida da gente, é um motivo para a gente não esquecer de rezar, porque mais na frente a gente vai entender tudo, né? Por enquanto, na nossa limitação humana, a gente não está entendendo nada. Mas Deus, ele sabe o porquê de todas as coisas, né? Então, tenhamos a confiança nele, no dono do mundo, que ele sabe todas as coisas. Ele é o nosso pai, né? Nós temos uma mãe e um pai, nós não estamos desamparados. Né? Em todos os momentos de tristeza e tudo, nós estamos aqui firmes e fortes na fé, né? A graça de Deus. Isso.